Amanhã comemoramos o Dia das Mães. Sempre no Dia das Mães eu ligo para minha mãe e digo: a senhora nunca ficará desamparada. Sempre terá um lar onde será acolhida, protegida e guardada. Assim eu digo aos filhos aqui presentes: amanhã abracem suas mães, digam o quanto as amam, a tranquilizem e, acima de tudo, respeitem. Esse é o mandamento do Senhor: honra sua mãe. Ela merece todo o respeito, carinho, afeto e atenção. Hoje quero falar sobre o caráter de Deus. Hoje quero falar sobre o equilíbrio que nós podemos ter sobre o caráter de Deus. Porque normalmente as pessoas olham para Deus por um lado só. Deus é bonzinho, Deus é compassivo, Deus aceita tudo. Há uns sábados atrás, o irmão Flávio pregou, e no sermão dele ele falou sobre a história de Charles Templeton. Lembro que foi um missionário que trabalhou com Billy Graham, e num dado momento da sua vida cristã, ao ele folhear uma revista, ele viu uma foto de uma senhora com um filho levantado aos céus, morto, e certamente perguntando por que Deus levou meu filho, por que Deus deixou que isso acontecesse. Eu pergunto a você, que resposta você daria a Charles Templeton se ele dissesse: por que Deus fez isso com meu filho? Por que Deus deixa as pessoas morrer de fome? Que resposta você daria a Charles Templeton? O título da mensagem de hoje é: Deus castiga? Será que Ele realmente castiga? Será que Deus pune? Uma das coisas mais interessantes que eu tenho percebido ao estudar sobre os mandamentos do Senhor é justamente sobre a revelação do caráter dele. Interessante que Satanás fez com que o mundo se voltasse para os últimos 6 mandamentos e esquecesse os 4 primeiros. Há muita pouca compreensão sobre Deus. Há um certo esquecimento sobre os primeiros mandamentos, nos quais eles nos revelam muito do caráter de Deus. E no segundo mandamento está expresso para mim a maior evidência do equilíbrio entre um Deus bonzinho e um Deus que pune. Se você trouxe sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, e vamos ler os versos 4 ao verso 6, que são os versos de estudo nesta manhã. Diz a Escritura: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. E agora vem uma palavrinha que, quando ela aparece na Bíblia, você tem que parar e meditar, porque o que foi dito antes será respondido com o que vem posteriormente. Por quê? Ele diz: por que você não deve adorar? Por que você não deve ter ídolos? Porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Usa-nos, Senhor, neste momento. Ilumine a nossa mente com o Teu Espírito e dá-nos a compreensão da Tua palavra e, acima de tudo, para podermos compreender como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Nesse mandamento está explícito claramente que Deus diz: não faça imagens de escultura e nem as adore. Imagem de escultura é a mesma declaração para não faça nenhum ídolo na sua vida. Não se prostre a ele, não se volte para eles. Hoje, muitos estão fazendo um ídolo de Deus da forma errada, e nisso que eu quero pontuar. Muitos estão pensando num Deus extremamente bonzinho, compassivo, que aceita tudo. Não importa o que você faça, Deus é amor. Ele sempre vai perdoar você. Será que é assim mesmo? O que está por trás desse falso ensinamento sobre o caráter de Deus? Que Deus é visto como alguém bonzinho, portanto, há uma exaltação apenas do amor, e assim, exaltar Deus somente com isso, você remove o medo. Eu não preciso ter medo de Deus, eu não preciso ter medo dele, eu não preciso temê-lo,
Por outro lado, eu instalo o erro. Por isso, precisamos equilibrar justamente essas duas questões entre o amor de Deus e a sua justiça. A raiz invisível da idolatria está no fato da incompreensão errada sobre o caráter de Deus. E se até hoje você pensou que Deus aceita tudo, que Deus é bonzinho, que Deus vai relevar e que um dia Ele vai salvar todo mundo, esse não é um pensamento bíblico. E ele diz, por que então não devemos seguir a ídolos? Por que não devemos ter essa concepção errada sobre Deus? E aí Deus vai dizer, porque eu sou um Deus zeloso. Ele diz, porque eu, por ser um Deus zeloso, eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos dos ímpios e vou, na verdade, ser misericordioso para com os justos por 1000 gerações. A palavra visitar, que está no texto bíblico, é, eu vou chamar você para um acerto de contas. Eu vou chamar você para um dia nós sentarmos e conversarmos sobre a forma como você viveu a sua vida. Um dia Deus vai chamar os ímpios, vai sentar com eles e vai dizer assim, por que vocês foram tão rebeldes e me odiaram? Por que vocês seguiram a vida que seguiram? Um dia Deus vai chamar para um acerto de contas. E aqui nós temos a revelação clara sobre o caráter de Deus. Deus é amor, sim, Ele perdoa sempre, Ele é bondoso, sim. Mas Deus é justo. Um dia Ele vai chamar os ímpios para o acerto de contas. Por isso Ele diz, eu sou um Deus zeloso, extremamente zeloso. E a palavra zeloso fala de uma emoção muito forte. De uma emoção extremamente intensa, no qual Deus reúne todas as suas forças para que Ele, então, se coloque em batalha, seja contra o justo para punir e contra o ímpio para punir e o justo para abençoar. Deus reúne todas as suas forças para abençoar o justo. Por isso, Ellen White claramente diz que Satanás não pode se aproximar de um filho de Deus. Ele diz que aqueles que tiveram um concerto com Cristo são guardados por Deus. Eu lembro da história do Wallace, um bandido que estava na prisão, sincero, que se converteu, aceitou a Cristo, tornou-se membro da igreja. Eu conheci o Wallace. E o Wallace faz uma roda na cela, sentam-se todos ao lado com caveiras e velas negras e invoca, e disse, Satanás, tu existe, apareça. Ele chamou e o diabo apareceu. E o diabo dá um tapa no rosto de quem está ao lado dele e o Wallace diz, por que você não bate em mim, seu covarde? E a voz diz, não me é permitido tocar em você. Deus é zeloso com o seu povo. Ele, na verdade, reúne toda a sua energia, todas as suas forças para defender os seus filhos. Se você faz de Cristo a sua companhia, Ele se interpõe entre você e os espíritos do mal. Ele é o seu defensor. Nada, ninguém pode tocar em você. Esse é o caráter puro de Deus. Mas muitos pensam e falam que Deus é injusto se Ele punir. Que Deus não pune, que Deus não castiga. O verso mesmo responde, quando ele diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Deus está dizendo, eu vou acertar as contas com aqueles que são ímpios. Como Ele castiga? É a pergunta que nós fazemos. Está muito claro que Ele castiga. Um dia Deus vai chamar por que um comportamento pecaminoso. E esta, diz Isaías 28:11, é a obra estranha dele. Ele tem que punir os seus próprios filhos. Mas em Êxodo 34:7 ele diz que não terá por inocente ao culpado. Portanto, claramente nós temos diante de nós o caráter de Deus, que Deus é justo e que Ele não vai tolerar para sempre o mal. Como Deus castiga? Uma coisa é clara, Ele castiga, mas como? Primeiro, Deus mesmo exerce juízo. Ele mesmo castiga. Nós podemos ver claramente isso no dilúvio, nas pragas do Egito e nas pragas do Apocalipse, no capítulo 6 e 7. Portanto, claramente a Bíblia mostra que Deus castiga. Vamos pensar da seguinte forma, se você ainda pensa que Deus está sendo muito radical em castigar. Vamos imaginar que tivesse na nossa cidade um homem que violentasse as mulheres e as crianças. E o juiz da cidade decretasse a cadeira elétrica para ele. E ele seria executado em cadeira elétrica, porque ele diria, eu jamais mudarei,
e se me soltarem, eu continuarei fazendo o que eu faço. Todos nós iríamos aplaudir o juiz pela sua ação de punir a iniquidade de um homem que não mudaria o seu comportamento. Deus, quando pune porque não há mais mudança no comportamento daqueles que estão sendo punidos. Ao ler a história do dilúvio, você vê claramente que foi assim com os antediluvianos. Deus também pune quando Ele tira a sua proteção e deixa então que Satanás exerça todo o seu poder. Assim foi na destruição de Jerusalém. Quando Cristo foi rejeitado, Deus retira a sua proteção. E Ellen White diz assim: quando as pessoas passam dos limites dos apelos da paciência de Deus, a força refreadora do mal é retirada. Deus não age como executor da ação, da sentença contra a transgressão. Ele deixa os que rejeitaram a sua misericórdia colherem o que plantaram. Não resta poder para controlar o ódio de Satanás. A destruição de Jerusalém é uma solene advertência a todos. O mundo verá as consequências do domínio de Satanás como nunca antes, quando Cristo deixar as portas do santuário celestial. Portanto, no momento Deus pune, no outro momento Deus tira a sua proteção. Mas ainda há uma outra questão, que é que, na verdade, diz lá que quando a porta da graça será fechada, a partir daí, diz a inspiração, a graça divina não mais vai conter os ímpios. E Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitam e rejeitaram tantos apelos de Deus para virem aos seus braços. Talvez aqui ou acolá você será convidado a olhar para um Deus compassivo, um Deus mais bondoso, um Deus não tão severo, um Deus que tudo aceita. Há ideologias permeando o nosso meio, nos convidando para olhar para um mundo mais amigável, não tão sério, não tão justo, qual nós falamos sobre Deus. Há um homem que escreveu um livro. Pode colocar a imagem, por favor? O nome dele é William Schonenbellen. Esse senhor, ele foi maçom até o 33º grau. Ele escreveu um livro intitulado Do Outro Lado da Luz. Clauber, pode colocar a imagem, por favor? Muito obrigado. Esse é o livro, Maçonaria do Outro Lado da Luz. Neste livro ele diz assim: o Deus da maçonaria é um Deus bom. Ele é um Deus que não ofende ninguém. Ele é compassivo. Essa é a ideia que a maçonaria ensina sobre Deus. Deus é um Deus bondoso. Ele não ofende ninguém. O que estão querendo dizer por trás disso? Estão dizendo que Deus não se importa se você fizer coisas erradas. Ele não vai punir você, porque Ele é bom, é contra a natureza dele fazer isso. O autor maçônico moderno chamado Marlene Hall, 33º grau da maçonaria, diz: o verdadeiro maçom não é limitado por credos. Isso é, não existem regras, não existem credos para eles. Ele percebe com a iluminação divina de sua loja, como um maçom, sua religião deve ser universal. Ele completa dizendo: Cristo, Buda ou Maomé. O nome não importa. O que importa é a luz que eles trazem. Portanto, se aparecer na sua sessão Cristo e falar para você qualquer coisa contrária ao caráter de Deus, o importante é o que ele traz, e nem quem é. Pode ser Buda, Hare Krishna, Maomé ou assim por diante. Na maçonaria, Deus está distante do ser humano e não se importa com ele, e ele não pode ser conhecido. Todos os ensinamentos errôneos e contrários ao cristianismo ensina. Deus não está distante, Ele está presente na nossa vida. Ele cuida de cada um de nós diariamente. Ele nos protege todos os dias. Na maçonaria, os homens podem decidir que tipo de Deus querem. Ou querem um Deus de Deus querem a misericórdia? Sim, eu quero a misericórdia de Deus. A justiça? Não, a justiça eu não quero. Eu quero um Deus que tenha bondade, mas eu não quero um Deus que exerça juízo. Eu quero um Deus que tenha amor, mas não um Deus que exerce ira.
Isso é, na maçonaria você pode escolher o tipo de Deus que você quer. O Deus da maçonaria é um Deus, uma deidade que todas as religiões podem adorar, dizem os maçônicos. Você sabe qual é o nome que é usado para Deus na maçonaria? Se talvez você for convidado para fazer parte da sociedade secreta, diga não para salvar a sua alma. Porque na maçonaria Deus é chamado de Jabulon. Jabulon é o nome dado ao infalível Deus no grau do real arco da maçonaria do York. E ao você descrever este nome, já é a primeira sílaba da palavra Yahvé. Olha só. Bulon é a segunda sílaba representada ao nome Baal, ao deus Baal. E On é a sílaba final, representa o deus Sol do Egito. O que está escrito aqui? A maçonaria está dizendo, está usando o nome de Deus com deus falsos e dizendo, esse é o nosso Deus. Na maçonaria, do grau dos Cavaleiros do Oriente, do rito escocês, Deus é chamado de Abaddon. Em Apocalipse 9, 11 diz, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. Abaddon é o nome dado ao Deus da maçonaria escocês, do rito escocês. Portanto, você pode ver que os nomes dados ao Deus da maçonaria são nomes dados ao satanismo. Albert Pike, um dos maiores fundadores da maçonaria e mais respeitado, diz: Lúcifer, o portador da luz, nome estranho e misterioso para dar ao espírito das trevas. Lúcifer é o filho da alva. Ele é quem traz a luz para nós. Ellen White escreveu sobre um irmão chamado Falkenhead, que estava indo para a convite para a maçonaria. E ela diz assim: o Senhor também me revelara a ligação do irmão com a maçonaria, declarando claramente que se ele não rompesse os laços com essa associação, estaria perdendo a sua alma. Portanto, Deus poderá tirar a proteção daqueles que andam seguindo a ídolos e não ao Deus verdadeiro, diz o mandamento. Mas Deus também, além de Ele mesmo punir, de Ele tirar a proteção e Satanás mesmo agir, Ele também conduz os acontecimentos para que a sua justiça seja feita. Em 2 Samuel, capítulo 3, está escrito a história de Absalão, Tamar e Aminon. Você lembra que Tamar foi abusada por Aminon. E o pai de Tamar, que era Davi, deveria executar o juízo e punir Aminon por isso. Mas ele não o fez. Ellen White diz que Deus conduziu os acontecimentos para que a justiça fosse feita, até o dia que Absalão executou Aminon. E Ellen White escreve: Davi tinha negligenciado o seu dever de punir Aminon, e o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem o seu rumo natural. Quando os pais e autoridades negligenciam o dever de punir o mal, uma série de circunstâncias se seguirão, que punirão o pecado com outro pecado. Você pode ver então que de uma forma ou outra Deus exercerá a justiça. Deus não deixará impune que as coisas aconteçam. E por fim, Deus usou o seu povo no passado para punir as outras nações. Nós vimos isso claramente em Números 25, de 1 a 5, onde diz: o Senhor disse a Moisés, enforca-os perante o Senhor. O Senhor é considerado cruel e severo por muitos, por acharem que Deus é injusto em punir. E diz que isso é contrário ao caráter bondoso, amoroso e benevolente de Deus. Mas aquele que fez o mundo e formou o homem, diz Ellen White, para habitar na terra, tem controle ilimitado sobre todas as suas obras criadas. E é seu direito fazer o que quiser com o seu trabalho e suas mãos. O homem não tem o direito de dizer ao seu Criador por que fez isso como fez.
por que Deus castigará? O próprio mandamento responde, no verso 5, onde Deus diz que Ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração. Por quê? Ele diz, porque eles me aborreceram, ou porque eles me odiaram, ou porque eles me odeiam. A palavra claramente diz, porque eles levantaram os punhos para Deus, porque eles disseram, nós não queremos nada com Deus, nós queremos que o Senhor nos abandone e nos deixe. E Ellen White conta um exemplo belíssimo sobre isso, onde ela diz assim, ela conta a história de um pai, cujo tinha um filho, e esse filho recebia todos os benefícios do pai, o afeto, o carinho, usava das propriedades, mas esse filho não respeitava seu pai, influenciava os seus irmãos para serem rebeldes e cruéis com seu pai, até o dia que o pai o expulsou de casa. E mandou esse filho embora. E ela vai te dizer o seguinte, você quer saber, ela diz assim, todos honrariam a conduta sábia e justa de tal pai, ao punir mais severamente seu filho rebelde e indisciplinado. Para nós, que por anos fomos educados a ver Deus como um Deus sempre compassivo, bonzinho, que aceita tudo, podemos ver no mandamento um Deus que é justo, que é correto. Ele é um Deus zeloso e vai se revestir de toda a sua autoridade para defender os justos, mas também para punir os ímpios. Há um equilíbrio no caráter de Deus. Deus é bom, mas também é justo. Amanhã, nós não iremos mais ter dúvidas sobre o caráter de Deus. Amanhã nós podemos dizer para Charles Trampton, por que aquela criança morreu? Um dia nós podemos dizer, as pessoas afrontam Deus, elas esquecem de Deus, e elas querem que Deus as defenda quando a calamidade vem. Mas elas são rebeldes, elas dizem, nós não queremos nada com o Senhor. Nós não queremos honrar o seu nome, não queremos viver para ti. Mas queremos que o Senhor nos defenda quando as calamidades vêm. Há uma grande diferença entre o justo e o ímpio. Há uma grande diferença entre o povo de Deus e o povo ímpio. Deus é um Deus justo e compassivo. Amanhã, tudo será diferente. Amanhã, todas essas coisas passarão. Amanhã não existirá mais a dor, não existirá mais o sofrimento, não existirá mais a morte. Amanhã não existirá mais a incompreensão sobre o caráter de Deus, porque amanhã nós estaremos com o Senhor. Amém. Preciso tanto aprender, ó Pai, a confiar em Teu poder somente, para ter a cada dia Tua graça em meu ser completamente. Sei que és refúgio, minha fortaleza, mas pecador eu sou, lutando contra as fraquezas. Coração se agita, são milhões de pensamentos, mas é que atravessa a madrugada. Quando está escuro, tenho medo do futuro, mas então Tua mão me embala na promessa. Amanhã um novo sol irá brilhar, a
posso alcançar o passado, mas em Cristo eu estou perdoado e posso crer que estarei com Ele amanhã. Coração se agita, são milhões de pensamentos, mas é que atravessa a madrugada. Quando está escuro, tenho medo do futuro, mas então tua mão me embala na promessa. Amanhã um novo sol irá brilhar, a minha angústia findará. Eu creio que jamais falhará. Amanhã a vitória chegará nos braços do meu Salvador, que vem do céu pra me resgatar. Já não posso alcançar o passado, mas em Cristo eu estou perdoado e posso crer que estarei com Ele amanhã. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, amanhã iremos compreendê-lo e vê-lo face a face. Mas enquanto estamos nesse mundo, humildemente pedimos, Senhor, que nos conceda a luz para compreendê-lo como verdadeiramente o Senhor é. Abençoe a tua igreja, guarda-nos com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças homenageando suas mães, parabéns a todas, que Deus abençoe. Nesse dia especial, uma família escolheu para dedicar sua filha ao Senhor. Então eu quero chamar à frente o Jeff, sua esposa, Gerlene, e também a filha Larissa.
A apresentação de uma criança ao Senhor tem um significado muito especial, porque é uma forma de vocês dizerem que estão trazendo a Larissa e entregando ao Senhor para que Ele cuide dela por toda a sua vida. Esse é o significado da apresentação de uma criança ao Senhor. Quero ler um texto da Escritura e ele fala nesse momento especialmente a Larissa. E vou me dirigir como se fosse ela, certo? Ou sendo ela. O texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre a Larissa. E que o Espírito de Deus esteja sempre com ela. E ela, com o seu Espírito, levará boas novas a todas as pessoas com quem ela encontrar, desde então até a volta de Jesus. Ela irá curar os quebrantados de coração. Ela será uma bênção para aqueles que sofrem, para aqueles que estão tristes. O Espírito de Deus estará sobre ela. E também ela irá libertar aqueles que estão presos em suas angústias, aflições, tristezas. E assim Deus conduzirá a vida da Larissa, porque ela também irá consolar aqueles que choram. Essa é uma promessa, ela foi dada a Cristo, e Cristo quer que suas promessas sejam dadas a todos nós. Que Deus abençoe a vocês como pais e também a Larissa. Eu vou tomar a Larissa nos meus braços. Esse é um ato simbólico no qual você entrega para Deus a criança. E aí vamos pedir a bênção sobre a Larissa. Vamos ajoelhar? Vamos ajoelhar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, estamos em Tua casa, em Tua presença nesta manhã. Eu estou aqui com os pais da Larissa. Eles a trouxeram para ela ser apresentada a Ti nesta manhã. Como ministro do Evangelho, Pai querido, eu coloco esta criança nos Teus braços e conforme a Tua promessa, que o Senhor conceda o Teu Espírito a ela. Que ela seja uma bênção desde então até o dia da volta de Jesus. Pai querido, que o Senhor preserve esta criança sob os Teus cuidados, sob a Tua bênção, sob a Tua direção. Que ela seja uma luz por onde ela for e conceda aos seus pais sabedoria, prudência, a unção do Teu Espírito para educar esta menina nos Teus caminhos. Pai querido, abençoe também a todas as crianças da nossa igreja, seus pais que aqui estão. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Amém.